Em plástico 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos, amigos e amigas. Hoje, 18 de outubro de 2025. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, tendo por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema que vamos abordar hoje é reconciliar-se com os adversários. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando sua pergunta, sua dúvida ou a sua colaboração. Você pode também fazê-lo através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e do telefone fixo 2049 1200. Convidamos também a acompanhar o programa através das nossas redes sociais, caso você perdeu algum deles ou tenha curiosidade em voltar e escutar de novo. O Facebook, o YouTube e o Instagram. E também estamos no Deezer e Spotify, onde você pode escutar o programa. Conheça, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Sua interação possibilita que o alcance aumente e, quem sabe, a mensagem possa encontrar ressonância em outros corações. Nas redes sociais você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e da região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Jean, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Michel, e um grande abraço a todos que nos ouvem. E do nosso irmão Edson Nick, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Michel. Bom dia, Jean. E uma boa manhã a todos. Retificando do amor e caridade, né? Isso. E eu, Michel, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Antes de a gente iniciar a nossa conversa, a gente quer registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, e também os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. No programa de hoje, falaremos sobre o tema reconciliar-se com os adversários. Jesus, em um dos seus ensinos, nos pede para nos reconciliarmos com os nossos adversários, antes que a justiça divina nos peça conta de nossos atos. Vamos conversar então sobre o seu ensino à luz da doutrina espírita e sua aplicação no convívio diário. Nick, então, para iniciarmos nossa conversa, por que é tão difícil perdoar alguém que nos magoou? E quando a gente consegue isso, o que a gente ganha? Bom, a gente precisa lembrar, então, de que nada do que nos acontece é por acaso. Ninguém que está caminhando conosco caminha por acaso, principalmente nossos familiares, nossos amigos.
e também alguns colegas nossos estão conosco para aprendermos juntos ou para talvez ensinar algo, mas principalmente para evoluir. Então, por isso que nós estamos junto com essas pessoas. E quando Jesus fala sobre reconciliar, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala, uma das falas dele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, deixando claro que todos que perdoam, com certeza serão perdoados. E nós, estudando Espiritismo, a gente nota de que quem julga somos nós, por nós seremos julgados. Então, todas as vezes que eu, de alguma forma, perdoo meu irmão por algum ato falho, também eu aprendo a me perdoar. E isso é maravilhoso. Bom, por que é difícil perdoar? Que é a tua pergunta. O principal fato, sim, é orgulho. Todos nós ainda temos certo orgulho. Nos sentimos atacados, injustiçados, né, pelo que nos aconteceu. Então, realmente é um orgulho ferido. Outra questão é a autoexpectativa que todos nós temos em relação ao próximo. A gente espera sempre que o Jean seja um cara muito bom comigo. Talvez ele não esteja num bom dia, ou esteja nervoso, e ele fale de maneira grosseira comigo. É que eu esperava realmente que o Jean fosse um cara maravilhoso comigo. E naquele momento ele não tinha condições de estar bem e falar corretamente comigo. Então eu criei uma autoexpectativa com ele e eu me acho traído pelo meu irmão, que achou, quer dizer, que falou grosseiramente comigo, né? Então, de alguma forma, nós continuamos julgando as pessoas e não respeitando o momento do Jean. Eu citei ele como exemplo, né? Nós temos que notar que todas as pessoas têm uma certa limitação, de que todos nós erramos, somos falhos, e a gente continua julgando. Então, é bem preocupante isso, né? Quando a gente se sente traído por aquela pessoa. Tem uma fala que eu trouxe de Santo Agostinho que eu achei que cai como uma luva, né? Caridade é a senha para irmos ao encontro com Deus, mas não há caridade com ódio no coração e sem o devido perdão. É realmente essa fala de Santo Agostinho nos deixa claro por que é que a gente sofre tanto, por que é que a gente tem tantas dificuldades na vida, né? Nós criamos as nossas próprias aflições, que a gente cria de alguma forma uma certa expectativa em relação ao próximo. E você pediu também o que é que nós ganhamos quando a gente perdoa. Bom, o primeiro é o autoconhecimento. Todas as vezes que eu lido com alguém e de alguma forma essa pessoa fez algo comigo, a gente sente notoriamente de que eu já conheço aquilo ali. Então, se uma pessoa é grosseira comigo, com certeza eu também já fui grosseiro com outro. Eu reconheço aquela atitude, né? E isso, de alguma forma, me acerta o coração, não é? O principal ganho de todos nós é a libertação. Nós nos libertamos daquela angústia, daquela mágoa, daquele peso que nós carregamos. Porque quem se sente magoado, ofendido, é que carrega o peso, não é? Também, de certa forma, se nós formos pensar aquilo que o Espiritismo nos explica, de alguma forma eu corto o laço de futuras encarnações se eu ficar magoado, porque se eu estiver magoado com aquele ser, nas futuras encarnações, com certeza estaremos juntos novamente, né? Para até aprendermos a nos amar. Então, esse também é uma certa libertação. Não necessariamente eu necessito estar com as mesmas pessoas nas próximas encarnações, né? Eu vivo mais leve, esse peso todo sai de mim. Então, acho que todo mundo já se sentiu magoado, e quando você perdoa aquela pessoa, um perdão sincero, tá? Quando você perdoa essa pessoa, a gente se liberta desse peso, né? A gente fica muito mais leve, é melhor, você tem paz na consciência.
somos nós realmente os verdadeiros beneficiados. Não aquele que nós perdoamos. Nós é que somos beneficiados, né? Então, também nós aprendemos com este ato de perdoar os outros, o nosso auto-perdão. Então, vejam que tudo se encadeia, tudo está entrelaçado, tudo caminha junto. O fato acontece para nós aprendermos muitas coisas. Quando eu perdoo, eu me liberto do peso. Automaticamente, os próximos erros que eu cometo, eu também, de alguma forma, digo, opa, vou me refazer com aquela pessoa. Então, é um autoconhecimento. Sempre aprendemos muito ao perdoarmos a pessoa, e quem ganha, na realidade, somos nós mesmos, né? E também tem um componente aqui, porque geralmente as maiores mágoas, as maiores intrigas, elas se dão entre pessoas próximas, né? Então, geralmente, as grandes rusgas, as grandes mágoas que nós carregamos são porque julgamos que alguém do nosso círculo mais íntimo, né, falhou conosco. Então, essa sensação da confiança traída que nos causa tanta dor, tanta mágoa, né? Então, famílias que acabam se despedaçando por rusgas internas, né? Irmãos que, por conta de motivos vários, né? Alguns até por questões materiais, acabam durante a vida se afastando, porque é mais difícil você perdoar aquele que está ao teu lado, aquele que conviveu um tempo contigo e de repente rompe o laço, né? Então, nesses casos, o caminho do perdão e da reconciliação às vezes é mais doloroso, exatamente pelaquela expectativa que nós temos em relação ao outro, que o Nick colocou, né? Ou seja, você espera que alguém bastante próximo haja sempre com justiça, com correção. E às vezes uma falha nos coloca assim em desalinho com aquela pessoa, e para se transformar um desalinho numa inimizade ou numa raiva, né? Num ódio, a partir dessa incompreensão, é um passo pequeno. Mas também tem algo que é bem interessante. Por quê? Porque no pensamento de Jesus não tem dúvida, né? Ou seja, reconciliar-te com seu adversário, nem precisaria ter falado isso claramente naquela passagem do Evangelho, em que ele fala daquele que se dirige ao altar e ora, e Jesus fala que é mais importante ele deixar a oferenda dele no altar e se reconciliar com o adversário que está ali. Nem precisava ter dito isso. Basta interpretar corretamente o Sermão da Montanha, né? Onde ele exalta os humildes, ou seja, se o maior obstáculo para perdoar é o orgulho, a humildade é o contrário do orgulho. Tá? Então, eles nos chamam a ser humildes, a ser brandos de coração, a ser pacíficos, né? E o que acontece na nossa vida de relação mais usual? Quem sofre uma ofensa com orgulho ferido acha que é um sinal de fraqueza perdoar e não revidar. Aí ele interpreta falsamente como sendo um sinal de força, um sinal positivo, opor-se àquele que o magoou ou que o prejudicou, respondendo com a mesma energia, né? Ou seja, ele valoriza mais nesse momento a força, a brutalidade de responder na mesma moeda do que ser brando, pacífico, ou seja, porque Jesus não está introjetado no nosso cotidiano, né? Nós conhecemos as falas de Jesus, mas nós colocamos em prática. Então, perdoar e buscar reconciliação talvez seja interpretado no senso comum como um sinal de fraqueza. E ser enérgico, né? Combater, lacrar, como se diz aí, né? Ou seja, as pessoas acham que elas estão... É como se estivessem educando o outro quando é combativo com o outro, né? No sentido que e ao contrário, né? Tá mais ferindo, se ferindo e ferindo o próximo. E aí alguém me magoou e eu vou pagar na mesma moeda, acaba retroalimentando aquele ciclo, né, que nos afasta da possibilidade da reconciliação e do perdão. E como a gente... Desculpa, Michel. Como a gente tem visto isso dentro das famílias, principalmente, né? E como isso dói, como isso é horrível. Sabe, cria um clima horrível, as pessoas como se fossem inimigos, e na realidade estamos ali para aprender a amar. Os familiares, principalmente, eles vêm nas nossas vidas para aprendermos a amá-los. Por mais dificuldade que a gente tenha, né? Todos nós temos alguns familiares mais difíceis de lidar. Mas é exatamente esses seres que nós precisamos aprender a amar.
essa sensibilidade que a gente tem, principalmente com o nosso próximo, demonstra que muitas vezes a gente não tem a firmeza ainda de como a gente se enxerga como nós mesmos, né? Essa falta de confiança de como a gente se porta conosco mesmo, às vezes façam que isso seja muito difícil. Porque se eu não estou seguro que eu estou num caminho bom, que eu estou seguindo uma caminhada que me leva a um lugar melhor, eu sempre vou ficar nessa, né? Não, vou ter que combater porque senão vou me mostrar fraco. Ah, vou ter que fazer isso porque senão as pessoas vão achar que sempre podem pisar em mim. E o sentido de Jesus é o contrário disso, né? Não, eu vou ser mais amoroso com o meu próximo, não esperando que o outro seja amoroso, porque faz bem para mim. Porque isso é positivo para minha pessoa. Eu vou crescer com isso, né? Então, a gente tem o exemplo de Jesus. Eu acho que o grande exemplo que a gente tem no nosso cotidiano é da nossa mãe, né? Quantas vezes a nossa mãe teve que ir lá, nos pegar no colo, nos acarinhar, nos dar mais um conselho, ou uma pessoa mais próxima, mais afetiva com a gente tem esse exemplo, né? E como é bom, né, quando a gente recebe esse. Então, se é bom a gente ser auxiliado, amparado, por que não a gente não ter esse ponto de partida? E aí, quando a gente tem uma pessoa muito difícil na nossa família, às vezes a gente pode, primeiro, não rebater isso, né? Porque a gente vai ter que criar um mecanismo que não vai ser num dia para o outro, que não a gente está tendo um perdão falso, né? O Paulo vai falar que a gente só coloca um véu, e aí quando aquele véu facilmente se rasga, né? Então é uma coisa que a gente tem que fazer paulatinamente, é devagarinho, às vezes tendo que procurar uma terapia, às vezes tem que procurar um aconselhamento lá no atendimento fraterno, por exemplo, na casa espírita, né? Para que a gente tenha capacidade para aos pouquinhos lidar com isso. Porque senão a gente acaba lidando com uma dor que às vezes a gente não se perdoa dos lábios, mas no nosso coração ainda está remoendo aquela coisa. Então está nos fazendo mal aquela mágoa. Eu tenho a impressão que todo mundo percebe o perdoar como um ato para o próximo. E na realidade é o contrário. Quando eu perdoo, o beneficiado sou eu. Muitas vezes a pessoa que está sendo perdoada, ela nem sabe que ela magoou você. Não é? Então, quem carrega o peso sou eu que estou magoado. Quando eu perdoo sinceramente aquela pessoa, quem deixa de carregar o fardo e o peso sou eu. Não é aquela pessoa. Todo mundo responde pelos seus atos. Todo mundo responde pelos seus atos. Então, quando eu perdoo, quem se afasta desse peso, dessa mágoa e dessa angústia sou eu, não é ele. Gia, para nós seguirmos. Reconciliar-se com os adversários é uma questão de justiça, de amor ou uma sobrevivência emocional? Nossa. Eu acho que é um pouco de cada coisa, tá? Porque, veja bem, primeiro de tudo, né? Você ter a capacidade de perdoar e depois, no passo seguinte, se reconciliar. Depois, mais à frente, nós vamos falar aqui sobre a diferença entre perdoar e se reconciliar. Ela pressupõe uma grandeza, né? Um patrimônio espiritual. Ela pressupõe que você tem uma maturidade espiritual para compreender que às vezes é necessário você não redarguir, ou seja, você não pagar o mal com o mal. Então, esse senso de justiça, isso vem com uma maturidade espiritual, porque quando nós somos capazes de perdoar e de depois buscar a reconciliação, é porque nós já reconhecemos em nós mesmos, né, as fraquezas, as nossas debilidades, as nossas imperfeições, porque, como o próprio Jesus disse, né, na oração que ele nos ensinou, né, no Pai Nosso, que perdoar, ele pede perdão ao Pai, no meio do Pai Nosso, perdão ao Pai pelas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Então, Jesus já está, ao ensinar a rezar, né, ensinando que nós devemos nos dirigir ao Pai, né, pedindo que Ele faça a nós o que nós já somos capazes de fazer ao nosso próximo, ou seja, né, perdoar-me, Pai, né, assim como eu perdoo aquele que me ofende. Tá? Mas se eu não perdoo, como é que eu vou me dirigir ao Pai? Eu não tenho patrimônio espiritual, eu não tenho maturidade espiritual ainda para pedir isso. Então, para que eu me dirija a Deus, eu tenho que ser capaz já de fazer isso com relação ao meu irmão. Então, é uma questão de justiça, porque o céu está me devolvendo aquilo que eu estou cultivando aqui nas minhas relações. Então, a primeira coisa é justiça, porque nós também erramos e também necessitamos, né, do perdão em algum momento. E toda ideia que Jesus lança, ele sempre lança com essa nuance da reciprocidade, ou seja, faça isso, né? Perdoe, assim como nós já perdoamos aquele que nos ofendeu. Então, em todas as passagens, Jesus dá essa pitada, né? Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para si mesmo. Então, é essa ideia de equilíbrio, de justiça, né?
É também uma questão de amor, porque revela que nós já somos capazes de amar, pelo menos uma pequena dose, até mesmo os nossos inimigos, tendo, evidentemente, por inimigos aqueles que nos magoaram, que nos fizeram o mal. Então, também é um exercício de amor. E é também uma questão de sobrevivência pelas razões que o Nick já falou, ou seja, quem carrega dentro de si, né, um fardo de não ter perdoado, é alguém que é capaz de planejar vingança, né? Alguém que alimenta aquele ódio, alguém que, mesmo que não queira, né, odiar alguém, detestar alguém, é trazer aquele alguém para próximo de mim, porque não sai dos meus pensamentos, né? Então, é um paradoxo, porque quando você não gosta da pessoa, quando a pessoa te fez mal, você quer ver ela longe. Mas se você não foi capaz de perdoar, você está convivendo com aquela pessoa. Você está ali na tua refeição matinal, lembrando daquela pessoa, né, Ruminando aquela aquilo, né? situação ruim, Ruminando. aquela situação ruim já vai te estragando um pouco o dia, e é como se aquela pessoa estivesse ao seu lado. Então, é também uma questão de sobrevivência. Mas, assim, é como eu falava antes, né, essa falsa noção de que nós temos que é um sinal de fraqueza, né? Você não pagar o mal com o mal. Ou seja, se nós vemos uma cena comum, alguém sendo ofendido por alguém calado, né, não vai faltar quem observe e diga, olha lá, aquele cara é frouxo. Olha, por que ele não se levantou e não ofendeu o outro também? Por que ele também não se lançou contra o outro? É? E isso é bem complicado, porque na nossa jornada aqui na Terra, né, nós sabemos que a convivência humana ela traz para dentro de nós o que de melhor o ser humano tem e também o que tem de pior. Porque há pessoas que não vão economizar tempo e energia em nos prejudicar. Tá? Então, nós vamos nos deparar com esses problemas durante a nossa existência. E vai depender, então, da forma como nós reagimos a isso, a nossa caminhada aqui na Terra. Tá? Porque o mundo está repleto de exemplos de pessoas que tinham boas intenções, que são boas pessoas, mas que acabam sucumbindo a essas dores, a essas pressões externas. Tá? Ou seja, pessoas que têm lá na sua alma aquela qualidades para fazer o bem, mas que, quando expostas à toxicidade do mundo, à toxicidade das relações, acabam sucumbindo e aí inflando no seu ego, né? Inflando na sua personalidade as mesmas qualidades daquele que oprime. Né? Então, quem acaba sofrendo com a experiência com o próximo, se ele não tiver maturidade, não tiver preparação, ele vai, às vezes, se tornar parecido com aquele que ofende, porque não tem fortalezas morais para suportar, né, as dores e acaba sucumbindo aí às dores e às pressões do mundo. A parte emocional, eu acho que pesa bastante, né? Nesse caso, as emoções se desequilibram. Uma pessoa que carrega mágoa, que não consegue perdoar o próximo, ele fica emocionalmente desequilibrado. Tanto que sabe-se que uma das questões, por exemplo, de câncer é devido a muitas pessoas carregarem mágoas durante muito tempo. Como o Jean falou, a pessoa fica ruminando aquele fato, né? Aconteceu isso há 30 anos atrás e você não consegue esquecer, né? E isso vai te causando, de alguma forma, né, problemas no corpo físico. É natural que isso aconteça, né? Então, e nos desequilibra. Nós não conseguimos ter equilíbrio emocional, nós não conseguimos ter uma vida digna, porque sempre, de alguma forma, aquele fato volta à minha cabeça, né? Nos momentos bons, eu estou super bem, daqui a pouquinho eu lembro daquilo que me aconteceu há 20, 30 anos atrás, né? E isso me faz um mal tremendo, né? Esse desequilíbrio. Veja que nós somos criados por amor divino, né? E a gente vem aqui para aprender a amar e aprender com isso. Mas quando a gente começa a adotar essas condutas de se achar ofendido, de se colocar numa posição de mágoa, a gente tá injustiçado, nós estamos retroalimentando uma coisa que não é da nossa natureza. E isso vai fazendo muito barulho, e isso gera um ruído muito grande, principalmente conosco mesmo. Então, essas ruminações mentais são uma falsa compreensão do que é da nossa própria natureza.
E isso vai virando uma coisa tão difícil, às vezes a gente vai desenvolvendo uma dor de cabeça, daqui a pouco uma dor no estômago lá, uma gastrite. Então, por quê? Porque o nosso emocional quer tirar para fora aquilo que não faz parte do nosso DNA divino. Então, por isso que Jesus fala, olha, sempre é melhor, né? Se sois meus discípulos, se me amais, cumprir os meus mandamentos e fazer como eu, né? Ama o teu próximo. Porque nesse sentido a gente não está se colocando então também, porque na medida da nossa justiça também, Deus vai medir a justiça como a gente mede a que a gente está tentando fazer para o outro. Por isso que ele incentiva o perdão, né? Para a gente ter uma justiça mais tranquila. Porque imagina se a gente tem uma psicóloga que fala que se a gente tratasse o nosso próximo muitas vezes como a gente pensa de nós mesmos, provavelmente não teria nenhum amigo, porque a gente é muito duro conosco mesmo. E às vezes acaba usando dessa mesma medida com o outro. E aí, quando todo mundo quer se ofender, não tem como dar alguma coisa positiva, né? Então, se colocar nesse caminho de reconciliação é se dar a oportunidade também de se olhar e dizer, não, mas eu também tropeço. Eu também... E assim, ó, mesmo que eu tenha sido injustamente ofendido, mesmo que eu tenha todos os motivos, né, para até mesmo detestar uma pessoa porque ela me fez o mal, tá? Isso traz em mim o dever de não ser como aquela pessoa. Porque eu sei quanto dói para mim. Aquela frase muito famosa do filósofo Nietzsche, que diz que você não combate, você tem que tomar cuidado ao combater o monstro, não se tornar também um monstro. Porque quando você olha para o abismo, o abismo olha para você. E você acaba se influenciando. Então, isso é muito comum também de pessoas que acham que são os paladinos da moralidade, que tem que sair por aí combatendo o mal no mundo, e às vezes acabam resbalando e cometendo os mesmos erros, ou até mais graves, até mais graves do que ele aponta, perseguindo, caluniando, né? Então, em nome de uma justiça, né, que ele acha. Em nome de uma justiça, ele provoca um justiçamento, tá? E então, por isso que é bom caminhar conforme os princípios de Jesus, né? Então, a minha conduta vai ser baseada nos princípios de Jesus. Não vai estar lastreada no comportamento de alguém, porque quando a coisa muda de posição, posso eu me pegar no papel de algoz que eu tanto disse que era do meu inimigo. E aí, quando a gente sai do caminho, às vezes, para achar o caminho de volta é bem mais difícil. É bem difícil, porque aí você consolida uma prática, né? Principalmente se você é uma pessoa pública, o teu comportamento vai consolidar uma prática, vai influenciar outras pessoas, e aquela prática que você alimentou e que você estimulou se volta contra você, e você não vai poder dizer, não, mas espera aí, lá atrás você disse o seguinte, então agora você não pode fugir disso também. Vamos agradecer aqui nossos amigos que estão comentando aqui no Facebook da rádio, a Sarajane, a Loiri Henrique, a Ana Loza, a Sônia Concato, a Marlene Lourdes, a Zenesi Vivian Dalazen, a Idacir, a Jéssica, a Marisa, a Dirce, o Luciano, o Jacinto, o Lucas Venanço, que está sempre aí conosco, a Marisa Scapinello, o Diogo, a Nelly, o Jair. Muito obrigado, amigos. Eu não consigo ler todos aqui porque o Facebook está me boicotando aqui, não está me deixando ver todas as mensagens. Eu estou vendo aqui por um outro meio. Mas muito obrigado pelo acompanhamento, muito obrigado aí por estar sempre conosco. Aí é o que nos incentiva a estar aqui todos os sábados. Nick, para a gente continuar a nossa conversa. Existe diferença, então, entre perdoar e se reconciliar? É possível perdoar sem voltar a conviver? Existe bastante diferença entre perdoar e se reconciliar. Então vamos lá. Perdoar é aceitar sem revolta o que aconteceu, mesmo sem eu concordar com o fato. Eu não concordo. Porém, eu perdoo. Isso o fato que aconteceu não te afeta mais. Isso é perdoar. Então, eu estou perdoando. Porém, reconciliar é continuar vivendo, né, junto àquela pessoa que de alguma forma te magoou anteriormente, né? E aí nós temos alguns fatos que são comuns à maioria de nós, né? Muitos se reconciliam sem perdoar. Isto é uma verdade, né? Mas como assim? Eu continuo convivendo com aquela pessoa, né? Semanalmente, talvez diariamente, e daqui um pouquinho, daqui 1, 2, 3 anos, né, ele volta a lembrar, mas aquela pessoa fez isso comigo. Então, na realidade, ele só se reconciliou, mas ele não perdoou. Porque o perdão, ele tem que ser sincero, ele tem que ser de coração mesmo. Realmente, não que você esqueça o fato, isso não tem nada a ver com perdoar. Você pode lembrar, você pode não concordar, mas isso não te afeta mais.
Então, são duas coisas separadas, né? O certo para todos, segundo Cristo, seria perdoar sinceramente, né? E voltar a conviver. Porque é para isso que nós estamos juntos. Se nós somos amigos, voltar a conviver. Se nós somos familiares, voltar a conviver. Mas antes da convivência, perdoar sinceramente. Mas eu posso sim perdoar e não voltar a conviver com essa pessoa. Ah, mas como assim? Bom, nós temos muitas convivências abusivas. Pessoas que atacam verbalmente e muitas vezes até fisicamente as outras. Você corre até um certo perigo, né? E você pode perdoar, mas dizer, olha, infelizmente eu não quero mais conviver. Eu não suporto tudo que ele faz comigo, né? Você quebra de certa forma, né, a possibilidade dessa pessoa fazer isso novamente. Bom, por que que isso acontece? Por que que geralmente as pessoas se afastam? É difícil confiar novamente. Uma pessoa que te traiu, né? A confiança que você tinha para com ela já não existe mais. Aí se torna muitas vezes difícil a convivência, porque particularmente eu acho que você precisa confiar na pessoa quando você convive com ela, né? Precisa confiar. Às vezes eu tenho medo desse relacionamento, como eu falei, tem muitas pessoas que são agressivas, que são violentas. E aí, como é que eu vou conviver com uma pessoa que é agressiva no dia a dia, não é? Eu tenho, algumas pessoas carregam um certo medo de voltar a se decepcionar, né? Poxa, eu perdoo, mas eu não queria me decepcionar mais uma vez com ela, né? E talvez porque a gente saiba ou a gente imagina que essa pessoa não vai mais mudar. Então, se a pessoa tem tendências à violência ou à agressão verbal, por exemplo, você diz, olha, é melhor eu me afastar do que ter que conviver com essa pessoa, porque eu acredito que ela não vai mudar, pelo menos nessa vida, nessa encarnação, né? E aí você, de alguma forma, você se afasta à convivência. Mas o mais importante é sempre o perdão, tá? Conviver seria necessário, mas eu perdoando já é um passo muito grande em relação a outra pessoa. Então, veja, conviver é uma coisa, perdoar é outra. E a reconciliação sincera ela depende também do outro, né? Não é algo que depende só de mim, né? O perdão ele é unilateral, ou seja, eu perdoei e não vou mais, isso não vai me abalar mais, perdoei a pessoa, quero que ela siga o caminho dela. Agora, para voltar a conviver, tem que restaurar-se aí a confiança, né? Então, se alguém errou contra mim, alguém me prejudicou, me perseguiu, eu já perdoei. Mas voltar a conviver, será que essa pessoa também já passou por um processo de depuração? Será que eu me reconciliando com ela, ela não vai voltar a me prejudicar? Então, a reconciliação ela depende também de um passo da outra pessoa, né? Ou seja, para aquelas pessoas voltarem a conviver num modo que uma não explore a outra, que não subjugue a outra, que não maltrate, né? Que não faça a outra pessoa também voltar a sofrer. Então, a reconciliação é um perdão qualificado, né? Depende também da outra pessoa ter se emendado, ter se corrigido, ter deixado para trás aquilo que levou a quebrar a confiança. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 10, ele tem um texto bem longo, assim, falando do perdão, né? E aí, a posição dele é bem interessante, que ele fala assim, a gente sempre tem que perdoar, e aí a gente tem que analisar o fato em si. Às vezes, sem a emoção do momento, às vezes a gente consegue melhor dizer, mas eu fiz tudo que eu podia para não chegar naquele fato, naquele momento de dar essa rusga tão grande. E se eu fiz tudo que eu podia, ainda assim eu tô na razão. Será que eu não podia ter agido de outra forma, ou colocado de outro momento, ou silenciado naquele momento? Então ele sempre vai colocando as posições que você tem que aprender, porque vai ter outros momentos de conflito, vai ter outros momentos que você vai não ter o acordo com o nosso semelhante. Então esse ponto sempre é importante a gente se colocar aqui. O perdão ele é indistinto, por isso que Jesus fala 70 vezes 7 vezes, não é para fazer o cálculo matemático, é porque sempre que possível a gente tem que perdoar o nosso semelhante, porque a gente sim espera também que o outro faça isso. Ele chama para si a responsabilidade.
Sempre o Espiritismo sempre vai nos colocar isso, né? Que Isso. nós somos os artífices, né, da nossa caminhada espiritual. E aí a reconciliação, ela demanda essa situação, né, do convívio. E aí, às vezes, é tão doloroso para nós, a gente tem que saber colocar um ponto final e dizer, não, mas nesse momento que eu preciso eu me restabelecer, eu preciso eu pensar melhor nas coisas. Porque daí não adianta eu me reconciliar e daí daqui 2 dias acontecer a mesma coisa e dizer, poxa, mas daí não tá dando certo isso aí. E daí a gente vai se fragilizando nós emocionalmente, né? Então é uma caminhada que a gente tem que fazer e demanda muita maturidade, às vezes, porque às vezes a gente tem que fazer um esforço muito grande para estar no mesmo ambiente com uma pessoa, às vezes, que nos causou mal um dia ou nos traz uma mágoa forte, né? Mas é uma caminhada que é possível fazer e a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram fazer isso, né? Tem uma história famosa do Chico que o Chico ele gostava muito dos animais e ele tinha um cachorrinho dele que era bem bagunceiro, assim, e dava um serviço enorme pro Chico. Então o Chico voltava do centro espírita, às vezes de 10, 12 horas de trabalho, e o cachorrinho tinha lá rasgado as roupas dele, tinha comido um chinelo dele, tinha feito uma... E uma vizinha dele, achando que ia fazer uma caridade, acabou por dar um veneno e matar o bichinho dele. Meu Deus. Sim. E aí Vou o ajudar. Chico não... E o Chico Crueldade. foi saber, mas depois de um tempo, e aquilo deixou uma mágoa no coração do Chico. Uma mágoa tão grande que o Emmanuel disse, olha, Chico, essa mágoa aí vai impedir nosso trabalho. Você está sendo prejudicado. Os trabalhos com os benfeitores espirituais demandam que você não tenha isso no coração. E ele disse assim, olha, tu vai ter que... Olha o que o Emmanuel propôs para ele. Tu vai ter que dar um presente para aquela pessoa para você perdoar. Ele disse, mas como assim dar um presente? Eu tô tão sentido com o que ela fez para mim. E aí ele foi lá, descobriu que a moça ia precisar de uma máquina de costura para que ela melhorasse as questões da casa. Aí o Chico foi lá, o Chico tinha sempre poucos recursos, ele foi lá, parcelou em um monte de vezes e deu a máquina de costura para aquela vizinha dele. E aí a vizinha dá um abraço nele tão amoroso nele, assim, e que se reconciliou com ele naquele momento. Disse que aquilo até ajudou a curar algumas doenças que ele ia ter, ou poderia vir a ter. Então, olha o remédio que o Evangelho nos dá, uma coisa que a gente nunca esperaria, né? Diz, ó, no máximo é parar de conviver com aquela irmã que imagina, ela vai fazer isso de novo, né? Então, o Emmanuel traz uma solução que é muito diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Porque o Evangelho é isso, né? Parece loucura para nós, né? Humanos, mas é isso, é uma coisa que vem de Deus para que a gente possa, aos pouquinhos, modificar o nosso olhar com o outro. Porque sempre a gente tem que esperar o melhor, porque assim Deus também espera de nós, né? Que a gente faça o melhor para conosco mesmo e nos dá várias e várias oportunidades para isso. Então, a gente também, ele espera que a gente também tenha esses atos, né? Às vezes de um esforço maior para que as coisas aconteçam e se melhorem. Gia, para nós continuarmos então o assunto. Como lidar com pessoas que não querem se reconciliar, mesmo quando tentamos? Então a gente falou agora há pouco, né, a diferença entre perdão e reconciliação. O perdão é um sentimento, uma libertação, né? É você propor a si mesmo e colocar em prática de que aquilo que a pessoa fez já não tem mais relevância para você. Você compreendeu a situação, você perdoou, isso não me faz mais mal. Mas a reconciliação, ela requer, né, que a outra parte também dê a sua contribuição. E não é raro naquelas situações em que há uma rusga, em que há algo que nos leva à necessidade de perdoar, que nós também tenhamos, né, embora num menor grau, também causado uma ofensa, né? Então, por isso que a reconciliação, às vezes, ela tem essa faceta, necessita que as duas pessoas entendam, compreendam que também erraram e se auto-perdoem. Mas pode acontecer de nós já termos chegado a esse ponto, já termos claro isso para nós, né? A nossa maturidade já percebeu com clareza que nós necessitamos perdoar, mas a outra pessoa ainda não, né? Ela ainda se acha magoada, ofendida, se acha credora, né, perante nós de algo que nós possamos, às vezes, nem ter feito, mas na visão dela nós também erramos, e ela ainda não é capaz de passar por cima disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em conta é que nós temos total liberdade para agirmos conforme acharmos melhor. Tá? Isso vale para a pessoa também. Mas a pessoa não quer a nossa convivência, se ela não quer se reconciliar, a primeira coisa é respeitar. Né? Entender que a pessoa tem as suas razões, embora esteja equivocada, mas confiando sempre no amanhã, né? Confiando sempre que aquela pessoa futuramente pode, então, dar esse passo e permitir que a gente se reconcilie. Então, respeitar, compreender que o outro talvez não esteja no mesmo estágio que permite reatar aquela relação e continuar, né, nas nossas preces diárias, né, orando por aquela pessoa, não alimentar ressentimento. Tá? Ou seja, o perdão ele tem que ser sincero, ele tem que
purificar o nosso coração tem que vir da grandeza da nossa alma. Tá? Se eu perdoei, mas vi que o outro não perdoou, isso está impedindo a nossa reconciliação, se isso aí me causar novamente um ressentimento, uma dor, ou seja, poxa, eu perdoei, mas ele não me perdoa, não quero viver, aí é sinal que eu não perdoei ainda, que eu ainda não dei aquele perdão completo. Né? Então, reconhecer que o outro também tem as suas fraquezas, reconhecer que o outro também é uma pessoa imperfeita, não forçar, né, um convívio, porque as razões que cada um carrega dentro de si a gente não pode ver pode estar, a realidade para nós é uma, para outra pessoa é outra, então cada um pode ter a sua visão diferente sobre o fato que aconteceu e seguir o nosso caminho, né, sem voltar, né, sem fazer com que a mágoa nos revisite, porque o outro não quer se reconciliar conosco. Então, se libertar dessa situação e seguir adiante. Vai chegar um momento que talvez a outra pessoa nos procure para se reconciliar, e é importante que a gente também não force, porque tudo que é forçado é artificial, né? Então, pode acontecer que aquela relação, uma vez reatada, seja mais uma fonte de problema, de insatisfação e que pode levar a situações outras em que haja uma nova situação que nos magoe. É um processo, né? Isso tudo é um processo, né? É um processo muitas vezes lento, né? Muitas vezes de pode muitas levar vidas. décadas. Muitas vidas, né? Muitas encarnações. E lembrando que às vezes se a gente não consegue fazer essa reconciliação, às vezes também tem pessoas que são mais combativas que a gente, né? E é difícil a gente conviver, porque daí às vezes a gente tá só se retroferindo, né? Porque daí a gente recebe a rusga, daí a gente fica meio sentido, daí no outro dia a gente devolve, porque daí a gente não quer ficar para trás. Então, às vezes, é melhor, às vezes, o afastamento e respirar fundo e cada um seguir a sua caminhada do que às vezes criar mais problemas, isso, né? porque aí você vai criando, às vezes, problema no contexto, porque daí tem um amigo, às vezes, que é o conciliador, né? A gente sempre tem aquele amigo que é da natureza dele tentar conciliar os outros. Mas a gente tem que dizer pra ele, olha, nesse momento eu não tô preparado, ou acho que aquele irmão não tá preparado. Então, existem períodos na nossa vida que a gente também tá mais dócil, e às vezes a gente tá um pouquinho mais recolhido, né? Mais pensativo. Então a gente tem que respeitar e respeitar o nosso semelhante, né? Nick, pra... A 5. A 5, né? O que fazer quando o adversário já faleceu? Ainda é possível buscar a paz nessa relação? Isso é muito importante, tá? Vamos lá, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, morreu o corpo, tá? A alma ou o espírito daquela pessoa que tu teve alguma controvérsia, desculpa, e continua vivo. Então, morre o corpo, né? Mas aquele que foi meu adversário continua vivo. E nós temos sim como, de alguma forma, manter um contato com ele, né? Devemos tentar sim a reconciliação, mesmo em dimensões diferentes. Lembrar então que esses sentimentos se estendem, como nós acabamos de falar, muitas vezes por vidas e vidas, não é? Talvez nós tenhamos vindo nessa encarnação para se reconciliar com essa pessoa. E novamente nós não conseguimos, né? E essa pessoa partiu, já está em outra dimensão. Ok, continua vivo. Vamos lá. Deus considera realmente as nossas verdadeiras intenções. É isso que ele leva em consideração. Se eu tenho boa intenção para com aquele que partiu e eu começar a fazer preces sinceras por ele e praticar o bem, está ali no Evangelho. Qual é a saída? Preces sinceras àquele que foi teu adversário, aquele que te feriu ou que você feriu, pedindo perdão pela dificuldade. Eu já fiz isso muitas vezes. Peço perdão por aquilo que eu lhe causei e naquele momento eu não sabia como agir melhor. Não tem como você agir se você não tem essa possibilidade. A partir do momento que você tem uma certa consciência desperta, você vai acabar fazendo preces sinceras para essa pessoa. Você deve fazer isso, porque ela vai receber essas emanações, tá? E esses pensamentos. E aí, aos poucos, nós nos libertamos desses sentimentos negativos. Nós nos libertamos, né? Praticamos, então, aquilo que Santo Agostinho tinha falado numa das questões, no começo que eu falei. Praticamos a caridade àquele
que de alguma forma eu também prejudiquei, ou ele me magoou, ajudando ele também a se reerguer. Veja, de alguma forma, nós dois nos reerguemos, né? Eu pedindo perdão, sincero, e por várias vezes, né? Muitas vezes, quando você se recolhe para aquele momento de sono, de descanso no corpo, é necessário que a gente faça, então, uma avaliação e uma prece sincera para aquele ser, porque ele vai receber e, aos poucos, ele também vai deixar essa mágoa de lado, porque ele vai perceber de mim a sinceridade. Olha, naquele momento que aconteceu isso, eu não tinha condições de fazer melhor. Eu estou tentando hoje ser uma pessoa melhor, então me perdoe pelo que eu fiz, sabe? E isso a gente vai ter muitas oportunidades, porque como nós falamos anteriormente, nós temos muitas encarnações pela frente e talvez a gente se reconcilie nas próximas, né? A Loine, quando nós fazíamos o estudo do ESD, ela falou uma frase que me marcou muito, assim, essa situação do perdão, né? Ela falou assim, quando a gente tem muita dificuldade, porque às vezes até é difícil orar, né? Pra uma pessoa que a gente não gosta. É uma coisa que parece que é antagônico, né? A nosso momento de oração, que é um momento de paz interior, a gente desejar algo, uma coisa que a gente não tá naturalmente de bem com aquela pessoa. Então ela falava assim, pra gente imaginar, às vezes a gente entregando uma rosa pra aquela pessoa. Ou emitindo uma luz para aquela pessoa, porque aos pouquinhos a gente vai desconstruindo isso. Porque às vezes é a nossa limitação, porque a gente é capaz disso já. A gente é capaz de compreender, às vezes, que a gente erra, como o outro erra conosco. Então, às vezes, esse ato de a gente criar esses quadros mentais, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é realidade do que é fantasia, né? Então, mesmo não sendo, às vezes, natural para nós isso, aos pouquinhos a gente vai criando essas oportunidades da gente agir melhor. E a gente sabe que às vezes aquilo que muito nos magoa é porque alguma coisa a gente está andando incorreto também. É alguma coisa que está ressoando no nosso coração e está batendo de um jeito que a gente tem que mudar. E às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então, às vezes, mesmo aquela situação ruim que nos faz tanto mal, pode ser um momento de aprendizado nosso, dizer, poxa, mas o que é esse detalhezinho aqui que eu não estou conseguindo acertar no meu passo? Né? Então, às vezes, também é uma oportunidade. E aí, quando a gente consegue fazer esse perdão com o nosso irmão desencarnado, a gente não vai arrumar um problema lá quando chegar no plano espiritual, né? Porque daí, quando a gente tem um problema com o desencarnado, né, nos ensina o André Luiz, lá em um dos seus livros, ele fala assim, a gente vai ter que encontrar o irmão que está em sofrimento lá, e aí vão ter que os dois se ajustar, aí os dois procurar reencarnar no mesmo período para daí se reconciliar. Então, olha a demora que pode ser, né? Quantas encarnações pode demorar? Porque é uma coisa contigo daí, não é que Deus tem que fazer a tua parte, você vai ter que fazer daí. Encontrar aquele irmão que está em dificuldade, os dois vão reencarnar, tá preparado. Né? Por isso que Jesus fala, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Isso. Ou seja, enquanto estás aqui na Terra. Porque ele não diz, é impossível você se reconciliar depois. Ele diz, Para que ele não te olha, leve faça até o agora. juiz, né? Quem avisa, amigo é. Então Jesus é o nosso melhor amigo. Quem avisa, amigo é. Segue o que ele fala que vai ser muito melhor. A gente pede licença de novo, então, para a gente ouvir o recado dos nossos patrocinadores, pelos quais a gente vai ouvir agora. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Jean, quais seriam as maiores dificuldades para... Jean, quais seriam as maiores dificuldades para a reconciliação? Bom,
poderia usar uma palavra só, tá? Da qual decorre aí todas as outras, né? Dentro da nossa complexidade humana, né? Mas o sentimento de orgulho é o principal dificultador tanto do perdão como da reconciliação, tá? Porque o orgulho, ele impede que às vezes, impede na maioria das vezes, né? Que nós encontremos até mesmo razões para perdoar aquela pessoa. Ou seja, o orgulhoso ele vai raciocinar da seguinte maneira, né? Primeiro que o orgulhoso é alguém que se coloca no centro de tudo, né? Então, ele tem orgulho, né? Eu sou, né? Porque como é que você tem a audácia de me olhar atravessado? Então, mais ou menos assim, o sentimento de orgulho exacerbado ele nos leva a nos ter assim em alta conta, né? Em se colocar e se achar, como diz no popular, né? A última bolacha do pacote. Então, o sentimento de orgulho ele impede que nós tenhamos a visão de que é necessário a gente mudar a nossa vida para a gente viver melhor, né? Ou seja, orgulhoso ele é incapaz de ver em si os seus defeitos e por ter essa sensibilidade, por ter a si mesmo em alta conta, o orgulhoso ele leva qualquer ofensa como algo irremediável, né? Então, como assim? Como aquela pessoa ousou cometer uma falta contra mim? Como que aquela pessoa ousou me cometer contra mim aquele ato que me magoou tanto? Então, o orgulho, porque ele é incapaz de fazer um exercício simples, né? Nós falamos aqui que o perdão, ele pressupõe que a gente tenha em mente que nós também erramos, que nós também nos equivocamos, que nós também somos, por vezes, na nossa caminhada, nos encontremos, né, numa situação que estejamos sedentos do perdão de alguém, né? Então, o orgulhoso ele vai ter muita dificuldade de exercer essa humildade, porque ele não vê motivos para mudar, né? Ele não vê em si imperfeições, e por não ter essa autocrítica, ele não vai se colocar no lugar do outro, daquele que errou contra ele, porque quando eu, orgulhoso, eu ajo dentro das minhas convicções, dentro do meu sentimento de justiça, e os outros são apenas os outros. Então, o orgulho é a maior dificuldade, né? Porque o orgulho cristaliza em nós um sentimento de que nós não precisamos de ninguém, né? Então, vamos me reconciliar para quê? Eu sou autossuficiente. Então, por que eu vou buscar o perdão naquela pessoa, né? Eu sou mais eu, né? Então, aquela pessoa que perdeu, não tendo mais a minha convivência. Então, o orgulho é aquele sentimento que dele deriva os de outros, né? Como o egoísmo, né? A falta de caridade. Ele impede que nós sejamos capazes de sequer pensar na necessidade de perdoar. Por isso que ele é a maior dificuldade, o maior empecilho. Esse traço da personalidade, quando ele é exacerbado demais, né? E, evidentemente, há vários graus de orgulho, né? Há pessoas que têm orgulho por um lado, outras por outro. Mas o orgulho, se ele for exacerbado, ele vai ser um complicador, não só para o perdão, mas para a própria convivência humana. Talvez em relação a isso, o orgulhoso não acha que Cristo seja muito melhor que ele, né? Ele acha que não. Um cara que passou aqui há 2000 e poucos anos, né? Que era um cara, um pensador, né? Não vou levar em consideração o que Cristo colocou no seu evangelho, né? Eu vou agir conforme diz a cartilha da rede social. Eu sou muito mais, né? Eu tenho que pensar em mim. E tu sabe que o orgulho e o egoísmo são as principais chagas nossas, né? Do ser humano encarnado e desencarnado, né? O que dificulta muito para que aquela pessoa dê um salto muito grande em evolução, né? Porque ele acha que não necessita disso, né? O Complicado. ressentimento também, né? O ressentimento, aquela expectativa que a Exatamente. gente tem que o outro sempre tem que agir da melhor forma possível, porque nós somos o melhor, então O o outro excesso de também tem que expectativa, ter. né, no outro. E também lembrando que muitas vezes tem irmãos que não querem que a gente reconcilie para que a gente não melhore, né? Tem irmãos lá no plano espiritual, mesmo aqui, né? Que não querem ver a gente bem. Então a gente tem que ter Também. esse cuidado, né? De sempre estar fazendo aquele autoexame, né? Um passinho para trás, dizendo, poxa, aqui eu posso melhorar, né? Sem esperar que o outro faça, né? Tenha atitude conosco. Porque acho que o grande mote do reconciliar-se é sempre achar que pode ser que a gente esteja errando, e errando gravemente, porque o outro pode ser mais sensível que a gente.
Sim. E às vezes a gente não dá um bom dia pro outro, já seja um grande motivo do outro se magoar grandemente Exato, conosco. Não é que exato. você viu ele apertar a mão do Jean e não apertar a mão Aham. minha, né? Tem muitas coisas que a gente não... O É, detalhe para nós é relevante, mas é. pro outro... E às vezes a gente pode passar pela nossa cabeça que o outro se equivocou no momento, né? Por exemplo, eu tenho problema de visão, né? Então, eu uso lente de contato desde os 18 anos. Então, por vezes, eu tô sem uma lente e já me Ixi. peguei e a pessoa me cobrou. Pô, mas eu passei do teu lado. Mas, cara, é porque eu não te enxerguei. Desculpa. Sim. E já Isso aconteceu comigo acontece, também é, isso. São várias situações, né? Às vezes você não tá num bom dia, às vezes tá pensando em outras coisas, né? Na casa espírita, às vezes a gente tem um monte de obrigações, né? E às vezes a gente não tá olhando pros outros que estão ali ao redor, né? Um Sim. erro nosso, né? A gente Uhum. deveria ali estar atento aos É demais, uma né? limitação nossa. Olhando, né? infelizmente. Então é uma coisa que a gente traz também dentro da gente, a gente precisa se melhorar, né? E às vezes Todos nós precisamos do Isso. perdão do próximo, É né? isso aí. Nick, então, a nossa última questão. Você acredita que a reconciliação pode mudar o rumo da nossa vida? E por quê? Muda e muda muito, muda muito. Nós vamos, com o perdão, a gente vai também se melhorando muito, vai se depurando, né? O perdão é necessário para a reconciliação. Não tem como eu me reconciliar com o próximo sem eu perdoar sinceramente, né? Isso tem que vir do íntimo. Nós necessitamos disso, né? Eu anotei aqui uma fala de Kardec que eu adoro. Perdoar é libertar-se do ciclo de ressentimento que aprisionam os espíritos. Ciclo de ressentimento, você vai criando um ciclo tão grande, que a gente já debateu isso, que vai para as próximas encarnações, né, até a gente conseguir, porque o objetivo final é a gente amar todos que a gente convive, amar sinceramente todos que nós convivemos. Então, todas as vezes que eu me sinto magoado, de alguma forma eu terei obrigação, né, que seja em próximas encarnações, de me reaver com aquele irmão. A raiva, a mágoa é muito pesado para nós todos carregarmos. Uhum. A reconciliação sincera acaba com os vínculos kármicos, principalmente com os nossos remorsos, que eu acho que é o principal fator quando nós voltamos para o mundo espiritual, são os nossos remorsos. São tão grandes, o que é uma mágoa se torna um remorso tão grande que eu imploro para voltar com aquele irmão que de certa forma me magoou ou eu magoei ele. Seguimos nossa evolução então com o auxílio daquele que devemos perdoar, que precisamos ser perdoados também. Nós necessitamos do perdão alheio. Nós falamos até há pouco, né? Poxa, é difícil perdoar, sim, pelo orgulho, pelo egoísmo que nós temos, mas nós necessitamos do perdão do próximo. Então, nós precisamos, sim, mudar a nossa vida através do perdão. Aprendemos a lição da indulgência, tão necessária e tão solicitada por Cristo. Lembrando que nós temos todos muitas chances pela frente. Se não for nessa caminhada, será nas próximas encarnações aqui com esse irmão. Isso. E lembrando que a gente pode começar a reconciliação fazendo uma prece pelo outro, né? Poxa. Dando um bom dia, às vezes dando um sorriso, né? Que às vezes é difícil, então são pequenos atos, né? Não é uma coisa que vai ser de uma hora para outra, né? É uma coisinha que vai ser paulatino, mas é possível fazer, né? Nossa. E a gente se colocando no caminho do bem, os espíritos também conseguem nos auxiliar nessa caminhada. Sim. Amigos, a gente chega ao final de mais um programa Hora Espírita. Agradece a sua audiência e também aos amigos Jean e Nick que colaboraram conosco hoje. Obrigado, Jean. Um abraço, Michel. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Obrigado, Nick. Obrigado a todos que estiveram conosco. Vamos fazer um excelente final de semana. Agradecemos também a toda a equipe da Operação Técnica da Rádio Chapecó e desejamos um excelente final de semana a todos. Muito obrigado.